Abra sua Bíblia comigo, por favor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 16. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Diga para ele assim: você é uma bênção, meu irmão. Diga: que bom que você veio hoje. O Espírito Santo está sobre você. Aleluia. E é impossível permanecermos da mesma forma depois que somos marcados pela presença do Espírito Santo. Aumente o seu nível de sede, de fome pela presença de Deus. A cada reunião, como já foi dito, a cada reunião nós podemos ser marcados pela presença do Senhor. Nós só precisamos dizer: vem, Senhor, sobre mim. Me marca, me toca, Jesus. Porque se nós não desejarmos isso, estarmos aqui, será como estarmos assistindo um filme no cinema. Se não desejarmos a presença do Espírito Santo, se não tivermos fome pela palavra de Deus, estivermos dessa forma aqui, será a mesma coisa de participar e assistir uma peça teatral. Então que a cada culto a minha fome e a tua fome por Deus aumente. Porque o Espírito Santo é educado, pastores, evangelistas, líderes, igreja do Cordeiro. Ele só toca, ele só marca, ele só visita aqueles que desejam isso. Ele respeita aqueles que não querem e também não resiste àqueles que querem. Então que a cada culto a minha e a tua fome por Deus aumente. Aleluia, aleluia. Tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez hoje? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Que bênção, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada vida que está conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Diga assim: seja bem-vindo à Igreja de Cristo. Aleluia, aleluia. Você sabia que a maior evidência da conversão ou do judaísmo, do farisaísmo para o cristianismo, que na verdade não se chamava cristianismo ainda, mas a maior evidência que uma pessoa de fato havia se convertido ao Evangelho de Jesus era que ela havia sido cheia do Espírito Santo. Ou seja, para a igreja primitiva, aqueles que não tinham sido cheios do Espírito Santo não haviam se convertido verdadeiramente. Meu Deus do céu. Por isso que há uma grande importância em desejarmos sermos cheios do Espírito Santo. Porque de fato eu também acredito dessa forma, que uma pessoa sem o Espírito Santo pode viver convencida, pode se convencer a si mesmo, mas não tem um poder de se converter no reino e ao Evangelho de Jesus. Uma pessoa pode ser convencida e pensar que é convertida, mas com o Espírito Santo é impossível vivermos dessa forma, porque dia após dia seremos ministrados, convencidos por Ele, a nos tornarmos uma nova criatura, ao nascermos de novo dia após dia. Dê um sorriso para esse irmão e diga: deseje ser marcado pelo Espírito Santo. Eu conheço pessoas que pregam sem o Espírito Santo. Eu já vi pessoas que pregam e vão para o inferno porque não conhecem o Espírito Santo. Eu já vi pessoas que trabalham para Deus e que naquele dia
Jesus vai dizer: eu não te conheço. Nós não podemos viver uma vida longe do Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que é mais fácil um leão se tornar um vegetariano do que um cristão ter uma vida bem-sucedida sem o Espírito Santo. Deseje isso mais que tudo. Quantos estão entendendo, digam amém. Eu vou ser bem objetivo nessa noite. Lucas capítulo 4, verso 16. Nós estamos ministrando essa série de mensagens e vamos falar um pouco mais sobre a importância do Espírito Santo. Lucas 4,16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunhos dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Tome o seu lugar aplaudindo o Senhor por essa palavra. Dinho, que a unção do Espírito Santo venha sobre você nessa noite, de uma forma nova e precisa. Que a unção do Espírito Santo venha sobre você, Cauê, de uma forma nova e precisa. Queridos, nós temos entendido a importância de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. A importância de caminharmos nessa trajetória terrena, nesses poucos anos que temos na terra, tendo uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não seremos capazes de permanecer fiéis até o fim. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver longe de uma vida pecaminosa. Sem o Espírito Santo, isso não será possível. Porque o pecado atrai a humanidade, porque o pecado é atraente aos olhos humanos, porque a carne deseja o pecado. Quem já assistiu aquele filme Senhor dos Anéis? Levante a mão assim, só para me saber quem é os... Fica maratonando, né? C.S. Lewis foi um dos homens que ajudou a escrever essa saga. E os orques representam os demônios, os elfos representam os anjos, e o anel representa o pecado. E você vai ver nesse filme que todos aqueles que se apoderam ou possuem um anel, começam a se entregar para o anel. E tem um rapaz, um hobbit, que ele se entrega tanto para o anel, que ele começa a viver para aquele anel. Ele entrega a sua vida, ele é transformado, ele perde a sua forma, ele perde a sua semelhança, ele perde a sua estrutura humana, ele vai se tornando um animal, ele vai se tornando um ser totalmente desprezível. Ele começa a comer coisas que estão no lodo, no pântano, ele começa a comer carne de animal morta. Por quê? Porque ele entregou a sua vida para o anel. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia falar sobre essas coisas. Mas só para você entender, em todo o tempo, aquele hobbit perdido, ele fica dizendo: meu precioso, meu precioso, o meu precioso, precioso. O pecado para a carne é algo precioso. A carne deseja o pecado. A carne deseja as coisas carnais, pecaminosas. A carne deseja tudo aquilo que sacia ela.
Porém, sem uma vida cheia do Espírito Santo, nós corremos o risco de viver como esse hobbit, dizendo: o pecado é precioso. E aí passa meses, passa dias sem pecar, e daqui a pouco está lá pecando de novo. Passa dias sem acessar a pornografia, e daqui a pouco está lá, precioso, precioso, e acessa e cai mais uma vez. Sem a presença do Espírito Santo, não seremos capazes de viver uma vida de fidelidade, uma vida de entrega, uma vida de santificação. Jesus, Ele foi um modelo, 100% homem, 100% Deus. Mas em Filipenses 2 diz que Ele não fez usurpação ser igual a Deus. Ele veio em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, como servo de todos, foi fiel até a morte, e a morte de cruz, e por isso foi-lhe dado toda a autoridade, e um dia toda língua confessará, os que estão debaixo da terra, os que estão na terra, os que estão no céu, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus viveu uma vida como homem, mas não caiu em pecado, não deu vazão ao pecado, mas Ele foi o modelo. Tudo que Jesus viveu, Ele viveu através do poder do Espírito de Deus. Isaías profetiza 700 anos antes de Cristo. Os judeus, os profetas, eles registram, e essa palavra fica registrada no livro do profeta messiânico. E aí em uma sinagoga, Jesus chega e pede o livro, e abre Isaías, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todos olharam aquilo, tudo bem, é mais um rabi, é mais um mestre lendo. E aí todos se escandalizaram, porque ele disse: hoje os olhos de vocês estão vendo essa palavra se cumprindo. Dali Jesus começa a cumprir o seu ministério e a viver o seu ministério. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 5, verso 28. Escuta isso, deixa aí. Quando Jesus, ele na sinagoga em Nazaré, declara que aquela palavra se cumpre sobre ele, a primeira coisa que acontece, as pessoas se levantam contra ele. A primeira coisa que acontece, aqueles que conheciam ele, começaram a dizer: não é esse o filho do José carpinteiro? Não é esse que nós vimos em Nazaré, crescendo e sendo criado em Nazaré? Como ele pode dizer que essa palavra se cumpre nele? E desejaram apedrejar ele, desejaram matar Jesus, desejaram matar o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele passou no meio deles. E quando eu estudei isso, eu fiquei maravilhado. E eu posso dizer para todo filho de Deus que vive uma vida cheia do Espírito Santo, que é fiel ao Senhor, a palavra se cumpre, em que João diz que aquele que é de Deus, o maligno não. Pensa comigo, Jesus está na sinagoga, todos veem ele declarando que a palavra se cumpre nele, começam a murmurar entre si, desejam apedrejar, desejam matar ele, e a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus passa no meio deles, e ninguém tocou nele. Jesus sai pelo meio da multidão, e ninguém foi capaz de pegar e prender Jesus. Diga por quê? Alguns vão acreditar que ele se misturou no meio da multidão, mas eu acredito em algo sobrenatural, e isso não é coisas para meros mortais, é para quem sabe que é eterno, é para quem entende as coisas do Espírito. Existe uma das armas espirituais, eu estudei alguns anos atrás, estudando batalha espiritual, chamada manto de invisibilidade.
Isso é coisa para doido, gente. Isso é melhor do que Vingadores, X-Men. Isso... Jesus coloca um manto de invisibilidade e passa no meio deles e ninguém vê ele. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nos momentos de aflições, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você pode dizer: Senhor, que eu passe agora de forma invisível no meio dos meus inimigos, eles não me verão. Pastor, eu não creio desse jeito, para mim é muito difícil acreditar nessas coisas. Tudo bem, mas creia nele, confia nele, porque mesmo que te vejam, 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, e tu não serás. Tem alguém que acredita nisso aqui? Mas não é para quem vive uma vida carnal, é para quem vive uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Daniel foi jogado na cova dos leões. E por que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel estava no jejum que a gente está. Eu tinha cheiro de carne nele, ele estava comendo só legumes, batata. Não, porque Daniel era um homem espiritual. E alguns vão dizer que só há uma espécie de animal que o leão respeita. Diga qual, pastor? O leão. O leão respeita todo leão. Leão não come leão. Alguém está entendendo? Lançaram Daniel na cova dos leões, e os leões estavam olhando para ele e vendo: ele também é leão, ele também tem autoridade, ele também tem poder. Ninguém mexe com... Tem alguém que está acreditando nisso aqui? Tem alguém que está entendendo? Leão respeita outro leão. A primeira coisa que acontece quando decidimos de fato viver uma vida em Deus, é as pessoas que nos conhecem desde pequeno dizer: como pode você agora querer viver isso? Como pode você agora dizer que vai fazer uma célula na sua casa? Em outrora a sua casa era um lugar onde todos estavam fumando aquela desgraça chamada narguile. Em outrora a sua casa servia como um antro de prostituição. Em outrora a sua casa parecia a casa do Bob Marley. Como agora você vai fazer célula? O Espírito do Senhor está sobre mim. As pessoas muitas vezes não vão dar valor, mas posso te falar uma coisa: não se preocupe, meu irmão. Jesus mesmo diz que os profetas de casa não têm honra. Mas por causa disso Jesus parou de cumprir o ministério. Por causa disso Jesus parou. A Bíblia diz que agora ele sai de Nazaré porque os incrédulos não merecem ver milagres. E agora ele vai para Cafarnaum. A primeira coisa que acontece é um endemoniado. Ei! Ali Jesus liberta o endemoniado. Ele cura uma mulher que estava enferma. E todos já começam a se maravilhar pelos milagres que Jesus estava realizando. Mas eu posso te afirmar biblicamente que esses milagres eram realizados através do poder do Espírito Santo. João capítulo 5, verso 28. Diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou.
Jesus diz algo muito importante: eu nada posso fazer por mim mesmo. Com que poder Jesus estava curando? Com que poder Jesus estava libertando? Que poder era esse? Nós lemos aqui nos outros 2 últimos cultos, Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele. Ele vai para Galiléia e cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz ele ao deserto. Jesus dá início ao seu ministério e Lucas faz questão de escrever que ele vive, que ele está cheio do Espírito Santo. Ele entra na sinagoga em Nazaré e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E nós agora estamos vendo que ele mesmo disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Pastor, me explica melhor. Mateus capítulo 12. Sabe por que você está querendo parar? Porque tem tentado fazer de você mesmo. Sabe por que muitas vezes nós pensamos em desistir? Porque temos guerreado na força do nosso braço. Pensa comigo, aqueles que eram para dizer: Jesus, eu creio. Marcos 3 diz que a própria família, quando Jesus começou o ministério, diz: ele está louco, ele está fora de si. Só que em Marcos 3,30 vai dizer que a família estava querendo entrar na casa que Jesus estava fazendo uma célula. Sempre vai ser assim: primeiro não vão acreditar, vão te perseguir, e quando você estiver vivendo, vão querer participar da sua célula. E o que você vai fazer? Seja bem-vindo. Eu me lembro que, ainda quando eu estava mais para lá do que para cá, eu ainda estava em processo de libertação. Eu não conseguia largar algumas coisas, antes da minha conversão mesmo. Minha mãe havia me chamado para conhecer uma igreja, e ela disse: vamos, Jonatas, comigo, você vai gostar, tem bastante jovem. E tinha mais ou menos uma meia dúzia de jovens, já era bastante naquela época, nas igrejas tradicionais. E ela falou: vamos comigo, cara. E eu já queria largar aquela vida, não aguentava mais. E eu falei: amém, mãe, eu vou. Aí eu fui, gostei. Depois na outra semana eu fui de novo. E eu já estava 2 semanas sem usar droga, sem beber, sem fumar não, porque eu ainda estava fumando. E aí o pastor viu que eu estava 2 semanas bem, minha mãe orando, e minha mãe falando que eu estava sendo mudado, porque eu era um cara que não parava em casa, vivia na boca. E aí o pastor me deu uma oportunidade, gente. Eu só tinha osso e orelha, magricelo. Pego o microfone e começo a testemunhar: Deus está fazendo uma obra na minha vida. Já faz 2 semanas que eu não uso droga, que eu não bebo. Deus está me libertando e tal. E aí tinha aqueles pastores que ficam atrás, sabe aqueles pastores que sentam atrás? E aí, eu todo feliz, dei o testemunho, terminei o testemunho. Um dos pastores chegou em mim e falou assim: muito bem, pregadorzinho, você foi bem. Um ar de desprezo, um tom de rejeição, tipo: você precisa melhorar muito, você não tem postura ainda. E não tinha mesmo, eu falava: é nóis, mano, tá ligado? Essa era a minha linguagem. E interessante que eu vi ele e o líder do ministério também rindo e falando. Aquilo acabou comigo. E eu virei as costas e mergulhei mais ainda no mundo. E mais uma vez frustrado pela religião. Porque eu nasci num lar cristão, só que vi meus pais sofrendo na religiosidade. Eu vi coisas terríveis no sistema evangélico.
frustrado, voltei mais uma vez frustrado, mergulhei de vez. Só que o Senhor havia marcado o encontro comigo. Em novembro, outubro de 2008, o Senhor me chamou de uma forma muito poderosa. Foi um encontro pessoal, um encontro particular. Fiquei 3 dias me arrependendo. O Senhor falou claramente comigo. Desde então me libertou das drogas, me libertou do álcool, me libertou dos vícios, me libertou de tudo isso. Vai fazer 15 anos em outubro agora. E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a ministrar, a ganhar jovens, muitas pessoas não acreditaram, porque nós ganhávamos jovens no bairro em que mais nós fizemos coisas erradas. Mas os jovens começaram a se converter. Começamos a célula, coisas poderosas aconteceram. E passaram alguns anos. Demos início ao ministério IAP. E aí explodiu um poderoso mover do Espírito Santo sobre Nova York. A boca de tráfico que outrora gerenciávamos fechou. Coisas poderosas começaram a acontecer. Os bailes fecharam, os sambas fecharam. A igreja começou a ser falada no bairro inteiro, jovens se convertendo. E um dia eu estava em uma célula e um amigo me disse: tem 2 pastores que querem conhecer a célula. Vou trazer eles aqui. Eu falei: pode trazer. A célula cheia de jovens, jovens cheios do Espírito Santo. Adivinha quem eram os pastores? Quando eles entraram na minha casa, eles entraram na célula, eles olharam aquela multidão de jovens, eles foram ministrados, eles caíram de joelho, clamando, orando, dizendo: nós queremos viver isso. E eu disse: tudo é possível ao que crê. Eles ficaram maravilhados. Mas outrora aquele que havia sido desprezado, rejeitado, agora tinha a decisão: ou rejeitar, desprezar ou abraçar. Nós abraçamos. O líder do ministério fechou 3 igrejas, não conseguia nem pagar aluguel de igreja. Abraçamos ele: vamos, cara, para o encontro. Para o encontro eu não vou não, já tive um encontro com Deus. Qual foi o resultado? Está vivendo uma mesmice da religiosidade. E nós estamos crescendo de glória em glória. Eu poderia passar a noite inteira contando testemunhos como esses. Testemunhos de que fomos rejeitados, desprezados por alguns, e esses mesmos tiveram que sentar e nos ouvir ministrar. É isso que o Espírito Santo faz na vida daquele que decide ser fiel, permanecer, caminhar com Ele. Esses mesmos que desprezaram Jesus, quiseram entrar na casa em que Jesus estava ministrando. E ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai. Sabe o que aconteceu? No final, toda a família de Jesus se envolveu no ministério. Pastor, o que você está querendo dizer? Não pare, não desista, não desanime, continue, mesmo que em Nazaré você não tenha honra e ninguém reconheça a sua transformação, porque vai chegar um tempo que todos vão sentar na sua célula, você vai abraçar, você vai levar para o encontro, você vai ver essas pessoas vivendo uma poderosa transformação. Tem alguém que está acreditando nisso aqui? Tem alguém que está crendo nisso aqui? Por quê? Porque é o Espírito Santo sobre a mim e sobre a tua vida. Na nossa humanidade, nós não somos capazes de suportar, nós não somos capazes de permanecer, mas só através do Espírito Santo permaneceremos, cumprindo toda a vontade de Deus. Jesus vem dizendo: eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu só faço a vontade do meu Pai. Todo filho de Deus que vive uma vida cheia do Espírito Santo não tem mais vontades. O que você faz agora? Eu faço a vontade do meu Pai. Como você vive agora? Eu vivo obedecendo o meu Pai. O que você tem para o futuro? Eu tenho aquilo que meu Pai já preparou para mim. Eu estou seguindo, correndo uma carreira que me foi proposta.
Mas sem o Espírito Santo, não conseguiremos. Mateus, capítulo 12, verso 24. Diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Quem não é por mim, e quem comigo não ajunta. Jesus está dizendo: como pode o diabo expulsar o diabo? Tem alguma coisa errada nisso. O jugo desigual não prospera. Mas se eu expulso os demônios através do Espírito de Deus, é forte, gente. Jesus está dizendo que ele expulsava demônios com o poder do Espírito de Deus. Jesus chega ao outro lado do mar da Galileia, e os endemoniados vêm diante dele e reconhecem quem ele é. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Alguns meninos foram querer expulsar uns demônios, e os demônios disseram para eles: Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas com que autoridade vocês estão expulsando? Porque o Espírito de Deus não estava sobre eles. Agora Pedro está realizando prodígios, milagres, e Pedro vai orando e impartindo o Espírito Santo sobre aqueles que criam em Jesus. Aí o mago Simão diz: eu quero comprar isso. Queridos, o poder e as evidências do Espírito Santo era tão poderoso naquela época, que todo mundo notava que quem era cheio do Espírito Santo vivia uma vida totalmente diferente, vivia uma vida totalmente transformada, ao ponto desse homem chamado Simão querer comprar isso. Pastor, o que você está querendo dizer? O que eu e você carregamos, o mundo não conhece, não se compra com dinheiro, não se faz barganha. O que eu e você carregamos é o precioso Espírito Santo de Deus. O mundo não pode conhecer, mas vós já o conheceis. Honre o Espírito Santo. Valorize a terceira pessoa da Trindade. Deseje caminhar, ouvir a voz dele claramente. Deseje o encontro com ele dia após dia. Porque só com o Espírito Santo nós viveremos uma poderosa transformação. Abra sua Bíblia e encerramos aqui. Lucas capítulo 19, verso 1. Nós honramos a tua presença, Jesus. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade.
Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Isso demonstra um dos dons de revelação, palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento. Jesus olha para ele, e cheio de dons, usa um dom do Espírito, e chama ele pelo nome. Sabe quando Deus usa alguém para falar com você dessa forma? Esse é um dos dons do Espírito Santo sendo manifestado. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Porque Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E quando eu estava escrevendo tudo aquilo que o Senhor tem me entregado acerca dessa série de mensagens, o Senhor me levou à vida de Zaqueu. Algo poderoso aconteceu na vida de Zaqueu. Primeiro, uma manifestação de um dos dons. Ali Zaqueu fica impactado, ali Zaqueu é edificado, porque de fato os dons são para a edificação da igreja de Cristo. Zaqueu agora desce sorrindo, alegre, porque ninguém queria receber Zaqueu, ninguém amava Zaqueu, ali no meio daquele povo, ninguém queria ter Zaqueu por perto. E Jesus disse: hoje me convém entrar na sua casa. E o Espírito Santo me ministrou de uma forma muito precisa acerca desse acontecimento, porque ministramos muito essa palavra, amamos ministrar essa palavra que tem como tema conversão nas casas de paz. Mas há algo poderoso, gente. Zaqueu agora, ele começa a dizer: Jesus, eu vou devolver o que eu tenho roubado 4 vezes mais, e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Pode falar uma coisa? A religião pode convencer as pessoas a fazer algumas coisas. A religião pode convencer uma pessoa a mudar a sua conduta. A religião pode convencer a pessoa a, numa sexta-feira santa, não comer carne, mas no carnaval se esbanjar pecando, fazendo o que quiser. A religião pode ensinar as pessoas a ter uma nova cultura, porque somos homens culturais. A religião pode fazer isso, mas só o Espírito Santo tem o poder de transformar a vida do ser humano de dentro para fora. Posso falar uma coisa? Eu não conheço nenhuma religião que é capaz de convencer um homem ladrão a devolver 4 vezes mais do que ele tem roubado e ainda dar metade dos bens dele para os pobres. Eu não conheço nenhuma religião que é capaz de fazer isso. Eu não conheço. Ele disse: eu vou devolver e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Meu irmão, para um rico fazer isso, nenhuma religião é capaz de fazer isso com o rico. Mudar essa forma de pensar. E aí Jesus entra na casa dele e diz o quê? Hoje entrou a salvação a esta casa. Hoje entrou a salvação a esta casa. Pastor, o que tem a ver? Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Nós sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas o dom gratuito de Deus chamado salvação é algo lindo, é maravilhoso, é o maior benefício de todos que foi conquistado na cruz do Calvário. Mas o mais poderoso não é viver só uma vida sabendo que seremos salvos, mas é viver uma vida cheia do Espírito Santo. É viver uma vida jorrando rios que fluam dos nossos ventres. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Viver uma vida de salvação é poderoso, mas viver o reino é mais poderoso ainda.
Posso te falar uma coisa? Zaqueu não só recebeu o dom gratuito, mas ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo que estava sobre Jesus, ao ponto dele dizer: eu vou devolver 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ao Jesus chamar ele, o próprio Espírito Santo convence Zaqueu. Pastor, que é isso? João 16, 7, abre aí. Mas eu lhes digo a verdade, e é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça e do juízo. Quem convenceu Zaqueu? Mas foi a palavra, mas Jesus nem pregou. Não, a palavra libertou Zaqueu, mas Jesus nem pregou. Eu acredito que o Espírito Santo é altamente suficiente para nos convencer de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem convence o homem é o Espírito de Deus. Tudo que você quiser viver em Deus, só será possível através do Espírito Santo. Quantas pessoas não estão recebendo palavras há anos? Quantas pessoas já nem sabem mais porque estão indo para a igreja? Porque já estão ligados no automático. Quantas pessoas vivem nas mesmas crises, nos mesmos problemas? Sai ano e entra ano, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. E todas essas pessoas estão recebendo palavra. Mas recebermos palavra é algo poderoso, porque Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só que o conhecimento dessa palavra precisa estar carregada com o poder do Espírito Santo, porque só assim vamos ter atitudes de fé. Só assim vamos colocar em prática essa palavra. O próprio Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro, porque Jesus teve a percepção que a humanidade não conseguiria viver uma vida em direção à salvação eterna sem o poder do Espírito Santo. E Ele disse: Ele vai vir, o Consolador, o Espírito da verdade, o Ajudador, e vai fazer vocês lembrar todas as palavras que eu vos tenho dito. Quantas pessoas não conhecemos aí fora, dizendo: eu conheço a palavra, mas estão presas na sarjeta. Quantas pessoas nós estamos vendo dentro da igreja há muitos anos vivendo as mesmas coisas, não vivem nada, conhecem a palavra, mas não conhecem aquele que convence da palavra. Igreja do Cordeiro, não há mais tempo mais para ficarmos em comodidade, vivendo uma religião, vivendo como evangélicos. Não há mais tempo para perder. Ou nós decidimos ser quente de uma vez por todas, porque os mornos serão vomitados. É um tempo de vivermos cheios do Espírito Santo, um tempo de vivermos com uma intimidade com o Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É que tem gente que vive pecando tanto. Eu sinto cheiro de pecado. Existem pessoas falando tanto palavrão que não tem coragem de falar com o Espírito Santo.
Tem gente que está fazendo tanta burrada na vida, que não tem coragem de falar com o Espírito Santo. Deixa eu acabar com essa mentira de Satanás. Você é pecador, você errou, nós erramos, sim, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. O diabo fica dizendo: você não pode falar com Ele. O Espírito Santo é santo, Ele não vai te ouvir. O Espírito Santo não vai te dar trela. Você não pode. Todos podem, mas você não. É uma mentira de Satanás. O Espírito Santo está aguardando você dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, eis-me aqui, vem sobre mim e me ajuda. Nós ministramos a palavra muitas vezes e vemos pessoas dizendo: isso eu não vou viver nunca, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o líder, isso é coisa para o evangelista. Não, isso é coisa para você, meu irmão. Isso é coisa para você, minha irmã. E se duvidar, você vai viver coisas maiores do que aqueles que ministram. É para você. Acabe com essa mentira de uma vez por todas de Satanás. Eu pequei, pastor. O Senhor te pergunta: qual é o seu nome? Sou eu mesmo, sou Jacó, sou pecador, sou enganador, não sei o que está acontecendo, eu não aguento, sozinho não dá, eu preciso de Ti, Espírito Santo, me ajuda. Ele vai dizer: não se chama mais Jacó, mas agora Israel. Pastor, será que o Espírito Santo não desiste de mim? Será que o Espírito Santo não desiste da gente? Meu irmão, um homem chamado Sansão, pensa no cara que fez burrada atrás de burrada. O Espírito Santo vem sobre ele, ele rompe as cordas, cheio do Espírito Santo, com uma queixada de jumento, ele mata mais de 1000 homens. E mesmo assim, chega um certo momento, por andar perigosamente, por não decidir viver o propósito de Deus, por andar brincando, vacilando, ele conta o seu segredo para Dalila. O seu cabelo é cortado, ele perde as suas forças. Pensa num dia terrível, o dia que Sansão acordou e disse: o Espírito de Deus não está mais comigo. A pior notícia para um homem e para uma mulher é acordar e dizer: o Espírito Santo não está mais comigo. Agora, sem o Espírito Santo, aquele que era para viver o propósito poderoso se torna bobo da corte, se torna burro de carga, vive servindo ao sistema dos filisteus. Toda pessoa que anda brincando, toda pessoa que não decide por Deus, vai viver refém de um sistema manipulador, vai viver refém de um sistema mundano, vai se tornar como um burro de carga, fazendo trabalhos duros, fazendo os trabalhos forçados, para chamar a atenção, para alegrar o mundo, vira chacota. Esse cara mesmo vivendo tudo isso, chegou em um momento que todos os filisteus estavam reunidos, e ele disse para um dos filisteus: me leve para as colunas, me amarre lá. E agora ele vai para as 2 colunas principais do templo. Os cabelos dele já estavam cortados, as forças tinham ido embora, mas o propósito dele era acabar com os filisteus. Ele havia nascido para acabar com os filisteus. Pastor, eu não estou entendendo. Talvez alguém entrou aqui e sabe qual é o seu propósito, mas não se vê vivendo ele. Mas está dizendo: eu já perdi o Espírito Santo. Mas está dizendo: eu estou longe, eu tenho pecado muito, eu tenho errado muito, eu fiz como filho pródigo, eu fui embora, eu gastei tudo. Ei, esse homem chamado Sansão, agora nas principais colunas, ele clama a Deus, e ele diz: Deus, faz de novo, Deus, faz
faz mais uma vez, Senhor. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele empurra as duas colunas principais, e a Bíblia diz que Sansão matou mais homens da sua morte do que em toda a sua vida. Pastor, o que você quer dizer? O Espírito de Deus não desiste de mim e de você. Davi entendeu isso. No momento que ele podia perder tudo, ele disse: Senhor, só uma coisa eu te peço, não retira de mim o teu Espírito. Eu quero te fazer uma pergunta, igreja do Cordeiro: o que você tem de mais valioso? Responda para você mesmo. O que você tem que você diz: sem isso eu não vivo? Se não for a presença de Deus, se não for a presença do Espírito Santo, algo está errado, porque tem alguém ou algo tomando o lugar dele. Davi disse: Senhor, só não retira de mim o teu Espírito. Será que alguém nessa noite está disposto a dizer isso? Senhor, o teu Espírito é tudo que eu tenho de mais precioso. Será que alguém nessa noite pode dizer isso? Faz mais uma vez, Senhor. Quantas pessoas foram para o encontro, falaram em línguas e nunca mais falaram? Quantas pessoas tiveram uma experiência com o Espírito Santo há anos atrás e nunca mais tiveram nenhuma experiência com Ele? É noite de clamarmos: faz de novo, Senhor. Pastor, mas eu tenho vivido coisas poderosas. Tem mais de Deus para mim e para a tua vida. Se nós não desejarmos isso, corremos o risco de vivermos nos convencendo, mas não nos convertendo e sendo convergidos em Cristo dia após dia. Quantos reconhecem que não podem viver sem o Espírito Santo? Se coloque de pé, por favor.